Eu não gosto de fazer apresentações com PowerPoint, porque a realidade brasileira muda tanto. A gente está aqui, né, ainda mais nesse lugar, que se o mundo acabar, a gente não descobre, não sabe o que vai acontecer. Mais ou menos como aquele livro do Marcelo Rubens Paiva, Blackout, espetacular. Quem não leu, deveria ler. Enfim, eu sempre observo a realidade até minutos antes de poder falar, porque tudo pode acontecer e tudo pode mudar. O fato é que eu vou fazer uma pequena retrospectiva dos acontecimentos recentes e fazer uma projeção dos cenários que podem acontecer nesse futuro imediato. Bom, basicamente as eleições estão acabando agora, finalmente as eleições estão acabando, porque dada a polarização, ou da polarização radicalizada que existe no Brasil, o ambiente eleitoral e de palanque prosseguiu mesmo após a vitória do Lula em novembro. E o próprio presidente, o novo presidente, alimentou e continua alimentando uma narrativa de palanque que termina sempre trazendo algum tipo de tensão e de aquecimento no clima político. Evidente que o presidente Lula se beneficiou politicamente dos acontecidos trágicos da invasão dos palácios em Brasília em 8 de janeiro e ainda depois dessas declarações estapafúrdias do senador Marcos Duval, também levando, especulando sobre a ocorrência de medidas antidemocráticas, enfim, tudo isso mantém o país ainda numa temperatura de palanque que é obviamente ruim para todos que desejam ter uma previsibilidade, um cenário de visão sem opacidade para o país. Mas eu acredito que, com as eleições na Câmara e no Senado, com as definições das comissões técnicas, quando chegar em março, o Brasil vai estar mais distante dos palanques e evoluindo numa direção mais clara sobre o que pode acontecer. Nesse período, o governo Lula ele começou já em novembro. Ele não foi um governo que começou no dia 1º de janeiro. Pelo encurtamento, encolhimento do governo Bolsonaro, o governo Lula, já em novembro e dezembro, assume um protagonismo, já controla as agendas, já comanda a aprovação da PEC da transição e vem dando mostras do que seria o seu governo. Um governo ainda com caráter alegórico, 37 ministérios, mas sem uma visão muito clara do que vai fazer. É um governo que tem mais narrativa do que conteúdo claro de programas, está encontrando a sua veia, as suas tendências e os seus caminhos, e vivendo uma curva de aprendizado que não terminou, nem vai terminar tão cedo. Acho que nós vamos gastar ainda mais um tempo para que o governo se encontre como governo e tenha, obviamente, uma direção clara, principalmente em relação à economia. É um governo que tem muito bate-cabeça ainda, por conta da diversidade ideológica, programática e partidária da sua composição. É um governo que traz ainda uma briga interna histórica dentro do PT, que é entre os pragmáticos e os dogmáticos, que disputam poder, disputam narrativas e tentam, muitas vezes, impor agendas dentro do governo. É bom lembrar que um pouco antes do ocorrido em 8 de janeiro, o presidente reuniu os ministérios para dizer que quem falava era ele e o governo dele quem mandava era o Congresso Nacional, justamente para conter narrativas de anti-reformas, de revisão de reformas. Essa briga interna, há também um patrulhamento grande, todas as vezes que, por exemplo, a equipe econômica não tem um discurso mais progressista, vamos dizer assim, há um patrulhamento das partes mais radicalizadas do apoio ideológico ao governo, gerando mal-estar, gerando insegurança e que transbordam, né, para o comportamento do governo. E, nesse sentido, as declarações do presidente em relação ao mercado, em relação à taxa de juros, em relação enfim, à autonomia do Banco Central, trouxeram inquietação e insegurança para os agentes econômicos. No entanto, é importante olhar que o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil
que o presidente da República conheceu em 2002, quando ele foi eleito a primeira vez. É um país multiplural em termos de forças de apoio, e de forças de influência, digo eu, ou seja, os organismos públicos, a Justiça, o Ministério Público, estão mais fortes, a própria sociedade civil está mais forte, os agentes econômicos estão mais fortes. Por exemplo, a bancada ruralista não era tão forte em 2002 como ela é hoje. Não há como acreditar que se passe alguma coisa relevante no Congresso Nacional contra a bancada ruralista. A bancada evangélica também, a própria bancada da segurança pública, ligada a todas essas bandeiras de segurança, são relevantes e fortes num quadro de ainda muita fragmentação partidária. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, primeiro, a pluralidade de forças no país. O segundo ponto é que o poder hoje está compartilhado. Nós não vivemos mais a época do hiperpresidencialismo. A própria pandemia trouxe os governadores para um nível de influência que não era reconhecido publicamente, nem pela sociedade civil, nem pela opinião pública, nem pelos formadores de opinião. Os governadores hoje formam uma base de influência muito forte, ainda mais com a composição atual, onde pelo menos 9 dos principais estados do Brasil são controlados por governadores de oposição. Então, isso também entra dentro de um quadro de compartilhamento de poder que não é comum historicamente, é produto de uma nova época. E nessa nova época, o presidente da República sem dúvida, a figura mais importante, mas também, como um primeiro-ministro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E também o presidente do Banco Central, porque ele é o detentor do controle da política monetária e política cambial. E o Supremo Tribunal Federal, pela judicialização da política e pela politização da justiça, e ainda mais pelo protagonismo que hoje o ministro Alexandre de Moraes tem em relação às pautas que hoje estão em dia, fake news, ataques à democracia. Então, não há como falar de que o governo que ganhou será um governo que vai predominar na sua agenda. O país será cada vez mais um país da construção do consenso e nenhuma antirreforma, nenhuma reforma avançará sem a construção de consenso. Será muito difícil o governo, os setores mais radicais do governo vão propor, obviamente, revisões das leis na Constituição, ou reverter a privatização da Eletrobras, mas isso é difícil de ocorrer sem um amplo consenso. E também são batalhas erradas. O governo devia esquecer o passado e olhar o futuro. Não devia brigar com agendas que já foram superadas. Afinal de contas, o ciclo de reformas que aconteceu no país de 2016 até agora melhorou bastante o quadro de investimentos no país. E até mesmo a questão das concessões foi iniciada ali no governo Dilma. Então, não há sentido de se rever uma política que acena com quase 1 bilhão de investimentos nos próximos 10 anos no país. Enfim, então, hoje, com esse quadro de compartilhamento de poder, não há como dizer que o governo, a equipe econômica vão mandar no país sem a construção de consensos importantes. É evidente que é um cenário de opacidade e os aviões sem instrumentos precisos não devem decolar, devem prosseguir grounded, ainda, pelo menos por algum tempo, porque temos um cenário de juros muito alto e indefinição com relação às intenções econômicas específicas de microeconomia, de setores, como vai ser a política ambiental, como será a política do agronegócio. Enfim, tudo isso traz um nível de incerteza, de opacidade que recomenda cautela. E se essa cautela for muito grande, nós podemos estar contratando uma crise de crescimento. E isso é um problema para o governo. Por isso, ao governo interessa mais do que nunca que as nuvens da opacidade, as nuvens da incerteza se dissipem rapidamente para que os agentes econômicos e o mercado volte a investir. Todos sabemos aqui que o CAPEX anda mal, baixo, as pessoas estão segurando os investimentos para saber o que vai acontecer, tanto por conta da política monetária, quanto também
pela própria direção da política. Então, eu acredito que o momento é um momento de cautela, de prudência, é um ano que podemos crescer 1,5% ou crescer 0,08%. Está em aberto. Acho que o primeiro trimestre perdido, as coisas têm que começar a melhorar no final do governo para que se tenha a contratação de um ano mais robusto no ano que vem. Não vejo uma situação de grave crise por conta da capacidade de arbitragem que a sociedade tem, esses vários polos de influência na sociedade têm na forma de políticas públicas hoje. E lembrando também que as crises no Brasil sempre foram muito pedagógicas. Todos os grandes avanços do Brasil tiveram como fator determinante a ocorrência de uma crise. Não haveria o ciclo de reformas iniciado no governo Temer, crise do governo Dilma Rousseff. Não teríamos a lei de responsabilidade fiscal se não houvesse a crise cambial de 98. Então, o Brasil tem vive esse círculo, ou esse ciclo, né? Você tem uma grave crise feita pela inoperância, inação, de atacar os fundamentos dos problemas brasileiros, daí quando a crise explode, aí se toma uma decisão, essa decisão gera um ambiente melhor de investimentos. O ideal seria nós rompermos esse ciclo e partir para um plano de país. Mas, infelizmente, as disputas políticas têm impedido que o Brasil tenha um plano de país. O último plano que foi apresentado e razoavelmente implementado foi o programa A Ponte para o Futuro do governo Michel Temer, onde ali listava o que ele queria fazer, reforma da Previdência, reforma tributária, autonomia do Banco Central, privatizações, etc. E muitas das intenções ali desenhadas naquele programa A Ponte para o Futuro terminaram se materializando. Hoje o caso não é esse, estamos ainda sem plano de voo nesse sentido. E a sociedade, e principalmente os agentes econômicos e agentes do mercado financeiro, devem propor também caminhos. Nós devemos propor caminhos, não esperar apenas o que o governo vai fazer, mas, sobretudo, propor caminhos por meio das entidades, como a AmCham, a Fiesp, a CNI, a FEBRABAN e outros, OAB, o agronegócio. Não podemos, como sociedade, entregar o comando do país ao governo. O governo ele é representante da sociedade, mas não é o dono da sociedade. Esse caráter subalterno que ainda remanesce na sociedade brasileira frente ao Estado deve acabar. E hoje nós temos um nível de pluralidade de participantes do jogo político bem maior do que antigamente. É um governo, um país mais sofisticado, um país com quase 5 milhões de investidores em bolsa, indo para 8, 160 milhões de cartões de débito, 130 milhões de cartões de crédito, 1,5 milhão de investidores na Petrobras. É um outro país, 350 fintechs, um processo de desbancarização em curso. Enfim, é um país muito diferente do que foi quando o Lula chegou a primeira vez ao poder em 2003. E este hardware exige um novo software. E se nós não ajudarmos o governo na formatação desse novo software, talvez o cenário continue opaco por algum tempo. Muito obrigado a todos.